Fiquem à vontade, tá? Podem continuar tomando café, mas aí a gente já vai iniciar e já vai conversando. Antes de iniciar o estudo de hoje, eu gostaria de fazer algumas colocações. Na verdade, normalmente eu não estou falando no microfone, porque vai sair depois, vai gravar o estudo, por isso que já está com o microfone para sair a gravação. Mas esse assunto aqui que a gente vai tratar agora vai cortar, então não é nada sério para estar falando de microfone. Primeiro, irmãos, preciso falar com vocês que até no mês que vem, no máximo, já precisa organizar já vou fechar a chácara para a gente fazer a Semana da Família, né? Então, teremos em novembro uma semana toda em que será ministrado sobre a família e finalizaremos esse evento em uma chácara onde a igreja toda vai levar sua família e passar o tempo lá. Então, já, se eu não me engano, o Dodô me passou uma chácara, a Silvia Helena me passou uma e o Wellington me passou uma até agora. E acredito que já preciso fechar para a gente se organizar para parcelar até novembro. Tá bom, irmãos? Eu peço para vocês, tá? Confirmem para mim, tá? Mas confirmem não como vocês estão confirmando a conferência missionária, tá bom? Porque conferência missionária é até o dia 29 que eu falei que ia fechar as inscrições e até agora 2 famílias confirmaram. Uma delas é a do pastor, tá? Foram 3. Aí a intercessora de vocês. Advogada fiel. Então, por favor, confirmem para a gente se organizar, a chácara, alugar, tá bom? Eu vou alugar para 30 pessoas. Perfeito, perfeito. Ih, pastor, hein? É para confirmar, é? Isso. Nossa, aí não, irmã. Mais alguém para nós pegar no pescoço. Oi? É dia 15 de junho. É o terceiro sábado de junho. Junho. É. Ó, irmão. Amém? Amém, irmãos? Acredito, agora estamos em maio, a gente vai ter a reunião em junho dos membros, aí eu faço, a outra parte eu faço em junho. Vamos lá. Irmãos, eu gostaria hoje de falar com vocês sobre consciência. A gente vem ministrando, falamos sobre a mentalidade da carne, falamos sobre a carne, falamos
das camadas do pecado no coração, no nosso estudo passado. E todos esses estudos, eles nos ajudam a como entender a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos nos santificar, para que nós possamos viver uma vida de acordo com a palavra de Deus, que agrade a Deus e que também nos dê paz. E por falar em dar paz, esse é o motivo que eu vou falar com vocês hoje sobre a consciência. Nós temos uma boa consciência. Abram a Bíblia de vocês em 1 Timóteo. Primeira Timóteo 1, 19. Vamos ler o 18. 1 Timóteo 1, 18 e 19. Paulo falando: Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Ele está dizendo aí, olha só, mantendo a fé e a boa consciência. Ele falando para Timóteo combater o bom combate. Lembra as palavras de Paulo também em 2 Timóteo, né? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Não está nesse texto de Timóteo, de Paulo falando dele combater o bom combate, mas com certeza, se ele está falando para Timóteo combater o bom combate, manter a fé e a boa consciência, então Paulo, quando combateu o bom combate dele, também manteve a boa consciência. E aí ele diz, o que acontece com uma pessoa que não mantém a boa consciência? Olha, rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Então, pessoas que rejeitam a consciência, lidar com a consciência, elas naufragam na fé. E hoje eu gostaria de ensinar a vocês o que é a consciência, como manter uma boa consciência, qual é a importância de ter uma boa consciência. E vamos tanto ver textos da Bíblia, mas tem um capítulo nesse livro aqui, Teologia Puritana, que ele fala sobre a consciência, como os puritanos, eles ensinavam o povo dele, a igreja, né, nessa época, a respeito da consciência. E eu vou ler algumas coisas aqui para vocês também. Eu quero começar contando para vocês uma história sobre a Reforma Protestante. Vocês já ouviram falar de Lutero, sim ou não? Martim Lutero. Talvez vocês já assistiram um filme ou talvez não vão lembrar dos detalhes, mas a Reforma Protestante aconteceu que Lutero, ele era um monge. E ele se formou dentro da Igreja Católica e ele era alemão, estava lá em Wittenberg, e ele era professor de uma faculdade. E ele ensinava a Bíblia nessa faculdade. E a Igreja Católica enviou alguns emissários por toda a Europa para coletar ofertas, coletar dinheiro para a construção da Basílica de São Pedro, que é a que tem hoje lá no Vaticano. E as formas que eles usavam para coletar esse dinheiro era vendendo indulgências. Era como que vendendo o perdão de Deus para que a pessoa entrasse no céu. Então, pessoas que haviam morrido, estavam no purgatório, ou que estavam vivas e sofrendo com culpas, elas compravam uma indulgência, e aí, então, com essa indulgência imposta, ela fala assim, agora eu tenho certeza e esperança que o meu pecado está perdoado. Agora eu tenho certeza e esperança que o meu ente querido que morreu e está no purgatório, ele vai ser perdoado, e ele vai também entrar no céu. Por quê? Porque ele comprava essa indulgência. Essa indulgência
era como que um tesouro do mérito. O que é o tesouro do mérito? A Igreja Católica acreditava que existiam santos, como Madre Teresa de Calcutá, São Francisco e por aí vai. Esses santos, eles eram pessoas extremamente boas, extremamente justas. É como pessoas que, aos olhos de Deus, elas desnivelavam de outras pessoas. Então essas pessoas, por conta da justiça delas, das obras delas, elas tinham mais tesouro, mais méritos que outras. Então é como que elas tinham mais créditos com Deus do que outras pessoas. Até aqui vocês estão entendendo? Então esses créditos, eles iam tudo para um tesouro dos méritos. Então, estava lá os créditos da Maria, mãe de Jesus, de todos esses santos. E a Igreja Católica, ela conseguia, então, através da oração, do pedido do Papa, Deus pegar esse mérito, esse crédito dessa pessoa e transferir para outra pessoa. Entenderam? É como que a Beth foi uma pessoa muito boa, com muito boas obras, ela tem um tesouro grande, então eu oro e o Papa ou alguém pega lá do mérito da Beth e divide comigo. Então era isso que eles estavam vendendo. E Lutero, ele era um padre, e quando as pessoas da cidade dele, de Wittenberg, vieram e falando que tinham comprado aquelas indulgências, ele viu que aquilo não condizia com o que estava na Bíblia. E ele era padre. Então, ele começou a perguntar o que era aquela questão, o que eles estavam vendendo. E aí ele fez o seguinte, ele escreveu 95 teses, né, para debater, para conversar sobre essas indulgências e essas doutrinas que a Igreja Católica estava espalhando. E ele colou essas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, mas ele não colou lá para todo mundo ver e se rebelar contra a Igreja Católica, porque ele colou essas 95 teses no idioma chamado latim. Então, por quê? Porque era um idioma para o debate. Então, eram as teses lá, aqueles que entendiam o latim iam ler e iriam para as reuniões dos debates lá na faculdade que ele dava aula. O que aconteceu foi que pegaram as 95 teses dele, passaram do latim para o alemão e haviam criado a prensa em Gutenberg. E aí imprimiram em alemão milhares de cópias e saíram espalhando por toda a Alemanha. E aí ocasionou a bomba que ocasionou. Aí Lutero foi defendendo as ideias dele e escrevendo. E chegou um tempo que chegou no Papa e se tornou, então, uma questão, vamos dizer, incontrolável. A ponto do Papa dizer que Lutero ele era como um javali solto na vinha do Senhor, que devorava todas as suas uvas e o seu povo. E chamaram, então, Lutero para prestação de contas. Na verdade, essa reunião foi numa cidade chamada Worms, na Alemanha. E lá estava, se eu não me engano, ia estar um representante do Papa e também estaria lá o imperador. E Lutero achou que ele iria para essa reunião para defender as ideias dele. E, na verdade, essa reunião não era para ter nenhum debate e defender as ideias, era apenas para ele renunciar tudo aquilo que ele tinha dito, tudo aquilo que ele tinha escrito. E quando ele chega em Worms, e aí dizem para ele, olha, você renuncia tudo isso que você escreveu? Você renuncia tudo isso que você disse? E as palavras dele, está anotado aqui no livro, eu vou ler para vocês. Lutero diz assim: minha consciência é prisioneira da palavra de Deus. Não posso e não irei me retratar de nada, pois ir contra a consciência não é nem correto, nem mesmo seguro.
Ele disse: a minha consciência é prisioneira, cativa, escrava da palavra de Deus. Então, se eu me retratar daquilo que eu disse, daquilo que eu escrevi, eu tenho certeza que aquilo que eu disse, que eu escrevi, está fundamentado na palavra de Deus. Então, eu ir contra o que eu escrevi, contra o que eu disse, eu estou indo contra a minha própria consciência. E aí ele diz: ir contra a consciência não é correto e também não é seguro. Vocês conseguem entender ou me dizer por que não é seguro ir contra a consciência? Se tua consciência diz uma coisa, você ir contra ela não é seguro. Correto vem de ser certo e errado, né? Agora, segurança. Por que é inseguro, não é seguro ir contra a consciência? Por que vocês acham? Vocês estão com vergonha? Sim. Sim. Isso. E por que não é seguro ir contra e fazer o errado? O que acontece? Cobrança. E a gente leu o quê em 1 Timóteo 1,19? Naufraga na fé. Lutero entendeu muito bem que ir contra a consciência coloca em risco a salvação eterna. Ir contra a consciência coloca em risco a alma. Mata a alma. Então, assim como a dor, ela é, vamos dizer assim, um sistema de defesa do corpo, né? Se você vai e coloca a mão no fogo, você não vai deixar a mão no fogo, correto? Assim que veio a dor, você vai tirar a mão do fogo. Ou seja, é um sistema nervoso para defender vamos dizer assim, as maldades ou defender as coisas que maltratam o corpo. Assim é a consciência, ela é como a dor da alma. Quando a consciência é ferida, significa que a sua alma está sendo machucada. Então, ir contra a consciência é cauterizar a dor da alma. Então, uma vez uma alma, uma consciência cauterizada, é uma alma que não sente as culpas do pecado. Então, por isso ela vai naufragar na fé. Ela vai arruinar e não vai obter a salvação eterna. Esse é o perigo da consciência que ela é cauterizada, vamos dizer assim. Agora, vamos lá. A consciência, então, vindo de Lutero, que a consciência é muito importante por conta da segurança, os puritanos, eles acreditavam, né, que a consciência é o conhecimento compartilhado. Quando a gente coloca, né, para consciência, vem a ideia de conhecimento. Por quê? Consciência. Com e ciência. A gente fala assim, olha, o que é a ciência? A ciência não é o estudo das coisas, o conhecimento das coisas, a ciência do cabelo, a ciência disso, a ciência daquilo. Então, a consciência são duas palavras do latim, com e ciência. Então, ciência é do conhecimento. E com é um prefixo que é de comunidade, de partilhado.
Então, a consciência é um conhecimento partilhado. No mundo, interpreta-se que é um conhecimento que nós compartilhamos conosco mesmo, de nós mesmos. Ou seja, é um conhecimento de nós que compartilhamos conosco. Os puritanos, pela Bíblia, eles entendiam que é um conhecimento que nós partilhamos com Deus, não é conosco. É um conhecimento que Deus partilha com a gente, a respeito de nós. Então, imagine que a consciência é a forma que nós acessamos o manual do Criador. A consciência, quando o homem caiu, ele foi corrompido completamente. Devido ao pecado, o pecado entrou no mundo e o homem se corrompeu. A consciência também corrompeu. Só que ainda corrompida, a consciência, ela é o único, vamos dizer assim, a única luz que temos no fim do túnel. Nessa vida escura de trevas que a gente vive, é a consciência que nos dá essa luz. Abram a Bíblia de vocês em Romanos 2. Acharam Romanos 2? Romanos 2, versículo 15. Diz aí: pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora os acusando, ora os defendendo. Eu vou explicar para vocês o contexto desse texto. Voltem no versículo 12. Todo aquele que pecar sem lei, sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmo, embora não possuam a lei. Então ele está dizendo aí que existem aqueles que têm a lei revelada. A lei aqui são os mandamentos de Deus, não só o decálogo, os 10 mandamentos, mas todos os mandamentos de Deus. Vocês lembram que naquele culto de domingo e naquela quarta-feira que eu falei da vontade de Deus, eu falei da vontade oculta e da vontade revelada. A lei de Deus aqui é a vontade revelada de Deus. Então o que Deus revelou dele, a vontade dele nas Escrituras. O que agrada a Ele, qual é a lei dele, o que Ele quer do homem, essa é a lei de Deus. Então tem pessoas que têm acesso às Escrituras, têm uma Bíblia e conhecem Deus pela Bíblia. E tem outras pessoas que nasceram em povos que não têm acesso às Escrituras, então não têm acesso à vontade revelada de Deus. E aí Paulo está dizendo aqui que essas pessoas que não têm acesso à lei, elas têm uma consciência. E essa consciência aprova e reprova o que elas fazem. Então é essa consciência que ela forma como que um padrão moral na mente dessas pessoas. Então a consciência, ela é como que um canal de comunicação de Deus na cabeça das pessoas. Então aqui na cabeça da pessoa às vezes quer mentir, quer fazer as coisas errado, e vem a consciência e diz que não. Tem um livro, se eu não me engano, é O Fator Melquisedeque. É um livro que conta história de missionários em tribos indígenas e como o processo chegou da salvação e o missionário encontrou formas de aplicar
o evangelho naquelas tribos distantes. E eu lembro de uma história que está nesse livro, que ele conta como que os povos que nunca ouviram a palavra, eles tinham noção do que é certo e o que é errado sem ter acesso à Bíblia. Por exemplo, ele conta a história que um índio, eles tinham o costume na tribo de que quando alguém pisava em solo sagrado, que somente os religiosos, os pajés daquela tribo podiam pisar, a pessoa tinha que ser morta. E a filha de um índio estava brincando na mata e pisou no solo sagrado. E a ordenança daquela tribo é que a filha dele tinha que ser morta. Então esse índio conta a história que ele, depois de convertido, ele colocou a filha de 3, 4 anos nos ombros e ele estava indo ao rio para jogar a filha no rio, para que ela morresse afogada. E ele fez isso, ele jogou ela lá. Mas ele contou o processo que a mente dele, a consciência dele passou entre pegar a filha dele e andar com ela nos ombros até chegar no rio. Na mente dele, ele dizia: impossível um Deus verdadeiro querer isso. Uma criança de 2 anos, uma criança de 3 anos. Então não importa a nacionalidade, não importa o quão conhecimento da sociedade tenha uma consciência que delimita o mal, o avanço do mal. Outra coisa, por exemplo, tem um livro do C.S. Lewis. Esse livro é o Cristianismo Puro e Simples. Ele vai também defendendo a existência de Deus. E quando ele fala nesse livro que, numa parte do mal, ele fala o seguinte, dessa parte da consciência: não importa aonde você for, numa tribo ou aonde for, nenhum deles vai ter o costume de, quando chegou o dia do casamento, imagine só, cada tribo ou cada povo tem uma forma de celebrar o casamento diferente, uma união entre um homem e uma mulher diferente. Mas não importa onde você for, nenhum homem no dia do casamento dele, depois que casou com a esposa dele, falou assim: agora ela é de todos os homens da tribo antes de ser minha. Nenhum lugar vai fazer isso. Por quê? Por que não tem nenhuma cultura que ensina isso? Porque está arraigado na consciência. O que isso ele estava defendendo no livro? Que não importa a cultura, não importa o local, existe um padrão moral de comportamento que é supracultural. Vocês estão conseguindo entender isso? Então, se é supracultural, de onde vem esse padrão moral? Que sem lei, sem homens, sem livros, é a mesma regra para todo mundo, é uma regra universal. Vocês estão entendendo? Isso são as marcas do Criador na criação. E é isso que o mundo lá fora luta contra unhas e dentes e não consegue justificar o padrão moral que existe na consciência de todo ser humano. Então a consciência, ela é um mecanismo criado por Deus e deixado em nós por Deus. Uma das coisas que ela faz é isso, ela refreia o mal. Imagine só se não houvesse consciência. Cada um ia fazer quantas barbaridades e achar que está tudo certo. Eu acho que eu já disse para vocês que cada pessoa, ela tem a consciência, ela tem a família e ela tem as leis da sociedade. Então uma pessoa, ela tem uma consciência que vai dizer para ela: olha, roubar não é certo, mentir não é certo. Mas ela pode conviver com pessoas que vai colocar na cabeça dela que tudo bem uma mentirinha, que tudo bem roubar se for para tomar uma cervejinha, tudo bem roubar se você estiver precisando. Então, o que acontece com essa consciência? Ela vai cauterizando, e pum, essa primeira
primeira restrição, imagine aquela que segura as águas da represa, né? Imagine como uma represa. Uma barreira, uma barragem. Então, imagine que há na sociedade barragens que seguram o mal. Então, a primeira barragem estourou. O mal deslancha pela consciência e agora vem outra barragem. A família. O pai, a mãe, o vô e a avó. Lá fora, os teus comparsa pode te ensinar que qualquer mentirinha não tem problema, mas aqui dentro de casa não. Não é aqui, essa família não entende assim. É errado mentir. É errado roubar. Então, a consciência aqui, ela foi cauterizada, mas tem família. Tem a família. E a família, então, é que vai suprimir essa pessoa de ser o quê? Um problema para a sociedade. Que vai fazer com que o mal que há nessa pessoa seja barrado. Agora, o que acontece se morre o pai, morre a mãe, tem uma família desestabilizada, não tem vô, não tem vó, família não é mais composta por homem e mulher. É uma família totalmente desregrada. O que acontece com essa outra barragem? Ela vai se romper. Vocês conseguem entender que isso aqui é o que o diabo quer fazer? O diabo quer cauterizar as consciências e o diabo quer destruir as famílias, gente. Por quê? Porque elas são as barragens que vai estourar o mal na sociedade. O plano do diabo é que não exista famílias. Mas é difícil ensinar, pregar, que não existe família. Então, o que ele quer? Ele quer que tenha famílias, mas que não são famílias. Por exemplo, existe alguma religião que prega o inferno? Tem alguma religião que fala assim, olha, aqui nós ensinamos que você vai para o inferno, venha para cá. Tem. Então, todas as religiões ensinam e prometem o céu, a eternidade, sim ou não? Só que elas entregam o que elas prometem? Então, você acha que vai ser plano do diabo falar, quero destruir a família? Não. Ele só vai dizer que os conceitos bíblicos de família estão ultrapassados. É isso que acontece. Então, ele vai criar outros tipos de família. Mas são famílias que não vão conter a maldade de uma criança com a mente cauterizada. Criança, jovem, adolescente. Aí não tem família. O que acontece quando está com a consciência cauterizada? A família não ensina. Aí cai na mão da rota. Do juiz, do Ministério Público. Mas o primeiro aqui é a polícia, as forças de segurança, porque daqui que ela vai para o juiz, daqui que ela vai para o Ministério Público, mas quem vai fazer a primeira abordagem com ela lá na rua é a polícia. A polícia tem a espada de Deus, como diz Romanos, que faz a justiça. Então, o que o diabo quer fazer? O problema está na polícia. O problema está nas forças policiais, que é acabar com a polícia. Ah, pastor, mas não sei o quê, o diabo, a polícia faz muita coisa errada. Claro que faz, gente. Tem polícia que faz aquilo que polícia não tinha que fazer, tem pastor que faz aquilo que pastor não tinha que fazer, tem médico que faz aquilo que médico não tinha que fazer. A questão não é o que eles fazem, a questão é o que um policial deveria fazer, o que um pastor deveria fazer, o que um médico deveria fazer. E é isso que, conforme a palavra de Deus, uma força de segurança deveria fazer, é que vai suprimir o mal. Entenderam? Mas hoje o nosso estudo começa aqui, na consciência. Como cuidar dessa primeira barreira que vai deslanchar o mal. Então, a consciência, ora ela acusa, ora ela defende. Esse é o papel dela. Então, uma boa consciência
tem hora que ela vai nos acusar e tem hora que ela vai nos defender. E ela acusa e defende contra quem? Você sabe me dizer? Nós mesmos. Tem hora que ela vai te atacar e você vai querer se defender. E tem horas que você vai se atacar e ela vai te defender. Sim ou não? Vocês concordam comigo então que ela é independente de nós, mesmo estando em nós? É como que você domina, nenhum de nós domina a nossa consciência. Ela é independente, ela é autônoma. Notem os dedos de Deus. Por quê? Já viu aquelas pessoas que procuram conselheiros, pessoas que vão falar para ela o que ela quer ouvir? Que a gente mais gosta, não é? Porque todo mundo, quando procura um conselho, já procura com um espírito de autocomiseração. O que é um espírito de autocomiseração, vocês sabem? Sim ou não? Ai, coitadinho de mim, eu fui vítima, eu estava errado, olha o que fazem comigo, olha como as pessoas fazem as coisas. Esse é o espírito, é normal isso, gente, não estou criticando nem julgando, é normal de todo ser humano. Então, a nossa tendência é procurar pessoas que vão nos ouvir, vão nos aconselhar e vão dizer, tá certo, é isso mesmo, você é um coitado, nossa, não poderiam ter feito isso. Então, e a gente não gosta, por outro lado, de pessoas que falem aquilo que a gente não quer ouvir. Nenhum de nós. Agora, a consciência, a gente não consegue falar para ela calar a boca. A gente foge da mãe, foge do pai, foge do patrão, foge do pastor, foge das pessoas que a gente sabe que vai falar aquilo que a gente não quer ouvir. Mas vem uma bendita de uma consciência e fica na cabeça. Sim ou não? Eu vou ensinar vocês hoje o lado bom disso. Tem um lado bom e tem um lado ruim. Vou ensinar para vocês o lado bom. Primeiro, então, a consciência é através da consciência que a gente desenvolve o conhecimento. Lembra que eu falei? A consciência é conhecimento partilhado. O que é o conhecimento partilhado? É Deus partilhando com a gente o conhecimento a respeito de nós mesmos. Então, quem conhece mais você? Você mesmo ou Deus? Então, tem às vezes que a gente acorda com um humor, seja bom ou mal. A gente acha que é por causa de uma coisa, mas Deus sabe muito mais o porquê que a gente está de bom humor ou mau humor. Então, para os homens, né, Deus conhece mais a sua esposa do que ela mesma e que você. Tenha paciência e ore. Mulheres, a mesma coisa. Deus conhece o seu marido mais do que você. E mais do que ele mesmo. Então, não é no muito falar, como diz Pedro. É no pouco falar e muito orar, que vai resolver as coisas. Agora, como? Por que é importante? Porque a mente, a consciência, ela funciona através do conhecimento, gente. Não é através do jejum. Ninguém afeta a mente com jejum. O que acontece com a nossa mente se a gente jejuar 24 horas? O que acontece com a gente se a gente, né? Eu vou orar 24 horas. Não adianta nada. Orar não adianta nada, jejuar não adianta nada, é somente através do conhecimento. O meu povo perece por falta de... Não é por falta de jejum, não é por falta de oração, não é por falta de religião, não é por falta de culto, não é por falta de festas, que o povo judeu tinha muito. Eles pereciam por falta de
conhecimento. Não é teologia, não é esse livro aqui, irmãos, ó. Isso aqui é ferramenta que ajuda, mas é esse livro que liberta. É esse livro que afeta, que tem o poder de transformar a nossa consciência. Agora, como funciona? Olha, eu achei interessante, eu vou ler para vocês algumas frases desse livro. Mas, aí ó, o conhecimento dirige a consciência e a consciência aperfeiçoa o conhecimento. Guardem bem, a consciência, o conhecimento dirige a consciência e a consciência aperfeiçoa o conhecimento. Como eu disse para vocês, porque eu vou parar aqui, mas eu vou voltar nesse texto. Olha só, uma pessoa que ela caiu, né, ou seja, no pecado, no Adão, todos nós somos pecadores, todos nós caímos em pecado. Logo, a consciência da pessoa, ela foi afetada. Então, nenhum de nós tem uma consciência boa. Que sentido que eu estou dizendo? A ponto de, olha, obedeça tudo que a sua consciência diz que você vai entrar no céu. É certo isso? Ou seja, o fato de da nossa consciência não nos julgar, significa que Deus não vai nos julgar? Ou pode acontecer da nossa consciência nos apaziguar e Deus não está apaziguado com a gente? Pode, não pode? Então, a consciência não é o último grau de confiança. Eu posso estar vivendo no paraíso da minha consciência, mas quando eu estar de frente com Deus, diante do trono, aí é que a minha consciência vai ficar aterrorizada. Como também o outro lado pode acontecer. A pessoa está se aterrorizando, se machucando, e Deus não está cobrando dela tudo aquilo que a consciência dela está cobrando dela. Então os dois podem acontecer. Só que o problema é o quê? Às vezes a nossa consciência pode falar para a gente fazer coisas que Deus não quer de nós. Sim ou não? Guardem bem isso. Então, pode acontecer e a consciência fala, olha, faça isso, mas Deus não quer que nós façamos. Então a nossa consciência fez certo ou fez errado em nos pedir para fazer aquilo? Errado, não é? Então, significa que eu tenho que obedecer à consciência, sim ou não? Não. Mas é certo e seguro não obedecer à consciência? Esse é o ponto que eu quero chegar com vocês. Só é certo ferir a consciência quando você tem certeza do conhecimento e da vontade de Deus. Por exemplo, vocês não acham que as parteiras que salvaram Moisés foram contra a consciência delas e contra as ordens do faraó? Ou Raabe, quando mentiu, que os homens estavam escondidos na casa dela, será que ela não foi contra a consciência dela? Então há momentos que iremos contra a nossa consciência, mas devemos ter certeza plena da vontade de Deus. Ou seja, a vontade de Deus é contrária à minha consciência. Pastor, e como que eu sei a vontade de Deus para ir contra a minha consciência? Conhecimento. Não é jejum e Deus falou. Não é oração e eu tive um sonho. Seja jejum e Deus falou. Seja um sonho e Deus falou. Eu preciso ter certeza que na Bíblia condiz com o meu sonho, com a minha visão e com aquilo que Deus falou. Porque senão a vontade revelada de Deus é essa. E é o conhecimento de Deus na palavra que tem que dirigir a nossa consciência. Então imaginem só, se uma pessoa, ela
ela não pode dizer não. Esse contexto que eu vou dizer para vocês é um contexto de quem não conhece a vontade de Deus, não conhece a palavra de Deus. A pessoa tem uma consciência, e a consciência dessa pessoa pede para a pessoa fazer coisas erradas. Então, se ela tem o costume e ela não obedece à consciência dela, ela vai cauterizar a consciência. Por quê? Porque ora a consciência vai pedir uma coisa que não agrada a Deus, e ora a consciência vai pedir uma coisa que agrada a Deus. Certo? Só que se ela é o tipo de pessoa que nunca dá, se ela sempre tesoura o que a consciência dela diz, ora ela vai fazer aquilo que Deus agrada, porque a consciência estava falando uma coisa que não agrada, e ora ela vai fazer uma coisa que desagrada, porque a consciência estava falando para fazer uma coisa que agrada. Vocês entenderam? Então nunca é bom, nunca, em hipótese alguma, é bom ir contra a consciência. Jamais vá contra a consciência. Agora, pastor, e quando a consciência então está falando uma coisa que é errada a palavra? Você não tem que dizer não para ela, mas você tem que informar. Você precisa dar o conhecimento, ensinar a sua consciência a vontade de Deus. Então, a partir do momento que você ensina a sua mente, a sua consciência, o que agrada a Deus, quem é Deus, o que Deus quer, ela vai te conduzir pelo caminho certo. Por isso que é muito importante estudar, ler, informar a mente, a consciência. Porque nos momentos em que nós tivermos decisões a tomar, a gente às vezes quer orar, a gente não sabe o que fazer. Qual é a vontade de Deus? Porque tem situações que a gente não vai saber a vontade de Deus. Esse emprego, qual é a vontade de Deus? Eu não sei a vontade de Deus para esse emprego, mas eu sei a vontade de Deus primeiro, que eu não roube, que eu não mate, que eu não peque, que eu tenha uma vida de comunhão com a minha igreja, com os meus irmãos, que eu vivo em comunhão. Então, esse trabalho vai afetar alguma dessas coisas? Se esse trabalho vai afetar alguma das coisas, eu não conheço a vontade para o meu trabalho, mas eu conheço as outras vontades de Deus. Então, se o meu trabalho vai afetar as vontades que eu conheço, então eu já sei a vontade de Deus para o meu trabalho. Simples. Entenderam? Então, por isso que a gente precisa informar a nossa mente, para que ela nos conduza, a nossa consciência nos conduza. E como que a consciência trabalha? Ela fala com a gente, ela nos dá o veredito. Eu achei interessante aqui, eu não vou falar para vocês a palavra. Deixa eu pegar aqui. Eu vou escrever só para vocês. Um escritor aqui diz que a mente, a consciência, ela raciocina. Já errei, é silo. Silogisticamente. A consciência raciocina silogisticamente. De solilóquio, ele vai ensinar aqui qual é a forma que ela raciocina, a nossa consciência. Só que isso acontece em lampejos de segundo, a gente nem percebe, mas é como a nossa consciência está raciocinando. Por exemplo, ele dá aqui um exemplo positivo e um negativo. Então, tem premissa, a premissa 1 e a premissa 2. O que é uma premissa? É uma verdade dita.
Tá? Então, por exemplo, a primeira premissa. Essa aqui aqui eu vou dar para vocês um exemplo da consciência raciocinando silogisticamente nos acusando e a consciência raciocinando silogisticamente nos condenando, tá? Então, primeiro é a consciência não nos condenando. Todo aquele que crer em Cristo não morrerá. Ó. Todo aquele que crer em Cristo não morrerá, mas viverá. Aí a outra premissa menor é: eu creio em Cristo. O que está acontecendo aqui? O que a consciência está dizendo? Primeiro, a consciência tem essa informação: todo aquele que crer em Cristo não morrerá, mas viverá. Aí a consciência dá o veredito que, sim, você crê em Cristo, eu creio em Cristo. Então, o que vai acontecer? A consciência de vocês já está dizendo aí. Que vocês não vão morrer. Que vocês vão viver. É dessa forma que ela percebe as realidades e as verdades e ela nos dá o veredito. Entendeu? Mas então, primeiro, você vai ter que ter a certeza de que você está em Cristo. Ela vai ter que colocar paz em você e certeza dentro de você que você crê em Cristo. Então, ela sabe que todo aquele que crê não morrerá, mas viverá. Aí você fala: eu creio, mas a sua consciência diz para você: olha, você não vive como quem crê. Entenderam? Então, ela nos dá o veredito de que nós realmente cremos em Cristo quando dizemos que cremos. E por isso nós viveremos. E a outra forma, o que a consciência contaminada ou a consciência, vamos dizer assim, cauterizada, ela tenta fazer? Ela tenta distorcer isso aqui, ó. Todo aquele que crer em Cristo não morrerá. Então, o que ela quer? A consciência cauterizada, ela não quer morrer, mas ela também não quer crer em. Então, o que ela muda? Ela muda que não é todo aquele. Vocês entenderam? Então, para ela te dar o veredito de que você não crê em Cristo, mas ainda assim você vai viver, ela muda que nem é todo aquele que viverá em Cristo. Que não é todo aquele que crer que não vai morrer. Tem alguns que não crê e não vai morrer. Entenderam? Agora, essa acusação da consciência, eles diziam aqui que é como que um tribunal de Deus na nossa mente. Imagine que um dia todos nós vamos passar pelo tribunal de Deus e Deus antecipa esse tribunal na nossa consciência. Então é como que a própria consciência nossa é um tribunal. E aí um escritor dos puritanos chamado Richard Sibbes, ele fala que a consciência, na época deles, né, eu não sei, eu nunca fui num tribunal, pode ser que na nossa época tenha e eu não sei, mas na época deles, ele fala que tinha o escrivão,
tinha a testemunha, tinha o juiz, e tinha o advogado e o promotor. Aí ele fala que a consciência, ela serve desses 4 na nossa mente. O escrivão era aquele que registrava tudo o que era dito lá. E ele fala assim, da mesma forma a nossa mente, a nossa consciência registra tudo. Tudo o que aconteceu, todos os fatos estão registrados. Ainda que nós não lembremos deles, eles estão registrados. O que a gente viu, o que a gente ouviu, o que aconteceu. Então a nossa consciência tem tudo registrado para o dia do julgamento. E para o julgamento também dentro de nós. A testemunha. O que é a testemunha? É aquela que viu, que testemunhou. Então a consciência, ela às vezes serve também, ela serve de testemunha. Ela viu, ela sabe. Então você quer negar, você quer se esconder, você quer fugir, mas a consciência diz, eu vi, eu sou testemunha, eu sei, ele estava lá, ele disse, ela foi, ela não foi. A consciência é testemunha dentro de nós. Sim ou não? A consciência também é o juiz. O que o juiz faz? A sentença. Tá? Condena. E a consciência não faz isso com a gente? Pior coisa é se sentir condenado pela consciência. Sim ou não? Ela condena. O que é a consciência condenar? Ela dá o veredito. Ela não dá o veredito? Agora, olha que interessante. Fábio, pega mais um café, por favor. Não é isso que é interessante, tá, irmãos? A consciência dá o veredito. O juiz dá um veredito também, sim ou não? Mas o veredito do juiz é a opinião dele? O veredito, então, da consciência é a opinião dela? Interessante essa pergunta, né? A consciência má, o juízo dela é a vontade dela. O veredito dela é a vontade dela. A consciência má. A boa consciência que é informada e cativa, escrava da palavra de Deus, o juízo dela é o quê? A vontade de Deus. Então, às vezes, o que a consciência nos condena são os vereditos. Por exemplo, tem muita gente que cresceu com padrões de vida, de comportamento, de aprendizado dos pais, que quando cresce faz algumas coisas ou deixa de fazer elas, e a consciência dá o veredito, condena a pessoa. Mas a consciência está condenando pelo veredito do que a consciência aprendeu com os pais, com a família, com o contexto que a pessoa viveu. Não é com a palavra de Deus. Então, às vezes, ainda é o contrário. A pessoa era de um costume, de uma família que não conhecia Deus, não conhecia a palavra, aí depois vai para uma casa, ou e a família agora serve a palavra, e a pessoa deixa de fazer algumas práticas que para a família eram muito importantes, e a pessoa se sente culpada de não estar com a família naquelas práticas, mas aquelas práticas são contra a vontade de Deus. E aí a consciência está culpando a pessoa, mas a sua consciência está mal informada, a sua consciência está mal direcionada. Por isso que você está se sentindo culpado. Faz sentido? Então, a consciência como juiz, ela dá o veredito, mas o veredito é daquilo que ela foi informada. O juízo dela nunca é a vontade dela.
Como assim, pastor? O senhor não acabou de falar aqui que é a vontade dela? Na verdade, é aquilo que ela foi informada. Não é a vontade dela, mas ela foi informada errada. Deu para entender? Esclareceu aqui? E ela serve de advogado ou promotor. Ou ela vai defender, ou ela vai acusar. Então, ora ela nos acusa e ora ela nos defende. Qual é a importância? Qual é a importância de nós entendermos a consciência, informar a nossa consciência, deixar ela cativa à palavra de Deus, para que nós não sejamos pessoas presas em culpa, pessoas que sofrem interiormente, às vezes com culpa de questões do passado, culpas do presente. Como ter uma boa consciência? Como ter uma boa consciência? Primeiro, a culpa não é ruim. Essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer. A gente não pode ter um entendimento que não é bom sentir culpa. É bom sentir culpa. É muito bom. Não é bom viver na culpa. Não é bom dormir com a culpa. Mas sentir culpa é bom. Porque hoje, eu vou ensinar para vocês aqui uma coisa. Eu estava lendo um blog, uma matéria, a respeito da culpa e como que o mundo hoje, a ciência, ela tenta ajudar as pessoas a lidar com a culpa. Então, existem tantas formas, seja conselheiros, seja aqueles que cuidam dos times de futebol, coaches, eles ajudam as pessoas a lidar com a culpa. Pastores, conselheiros ajudam a lidar com a culpa. E também psicólogos também ajudam. Todos esses ajudam pessoas, em certo sentido, a lidar com a culpa. Agora, eu digo para vocês, não vou falar o pastor, eu vou falar aquele que ajuda as pessoas com a culpa delas, fundamentado nas Escrituras. É o único que tem a resposta para a culpa. Todos os outros não conseguem dar a resposta que nós precisamos. A maioria até que não conhece a verdade revelada nas Escrituras, tentam ensinar as pessoas a suprimir a culpa. Todos concordam, seja dentro da igreja ou fora da igreja, que a culpa em certo sentido é bom, mas muita culpa pode acarretar em depressões e tantas outras coisas. Então, muita culpa não é bom. Sabe por que lá fora é ensinado que muita culpa não é bom? Porque lá fora se consegue lidar com pouca culpa, com paliativos. Com muita culpa, lá fora não consegue se lidar. A forma que se lida fora das Escrituras com muita culpa é com remédios. Como que a Bíblia lida com a culpa das pessoas? Olha só a resposta para vocês. Hebreus, capítulo 9. Nove, 14. Acharam? Hebreus 9,14 diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. O único que tem poder de purificar as consciências é o sangue de Jesus. Não é passar sangue na cabeça. Ele está dizendo que é ter a certeza
certeza, a convicção de que a morte de Jesus na cruz alterou o meu relacionamento para com Deus. E por esse motivo, Deus lida com a minha culpa. Por que eu estou me sentindo culpado? Há várias questões. Agora, o que esse texto está dizendo é: não importa porquê, de onde vem, qual é a sua culpa. Primeiro, diante de Deus, confesse o seu pecado e receba o perdão de Deus. E esse perdão de Deus, o sangue de Jesus, limpa a nossa mente de toda a culpa. É o poder que a Bíblia fala que nos liberta para viver, para ser feliz. Olha só o que um escritor aqui disse a respeito do que a consciência faz quando uma pessoa ela está com a consciência má, ou nesse caso aqui que precisa do perdão. Olha só. Uma consciência culpada, note, uma consciência culpada é aquela que não sente que foi perdoada por Deus, ou não reconhece que foi perdoada por Deus, ou nunca ouviu falar que tem um Deus que perdoa. Então é uma consciência que se sente culpada. Então quando a pessoa não lida com a culpa através do perdão de Deus, usa todas as outras formas de lidar com a culpa, olha só o que acontece. Uma consciência culpada é a bigorna do diabo, na qual ele fabrica todas aquelas espadas e lanças com as quais o pecador culpado se perfura e se fere. Então a consciência culpado é a bigorna. Vocês lembram aquela coisa de ferro, onde fica batendo e fazendo as ferramentas? Então é ali na consciência culpada que o diabo forja as armas que a pessoa vai se perfurar, vai se cortar e vai se machucar. Então a única forma de tirar as armas, as ferramentas, o ferro bruto da mão do diabo é o perdão de Deus, é o Evangelho. O Evangelho é a única resposta para a culpa. Depois de falar aí o 9 e 14, agora vamos para o 10. Hebreus 10, versículo 22. Vamos começar no versículo 19 primeiro. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Primeiro até aqui. Temos o quê? Plena. Por que tem plena confiança? Porque tem certeza que os pecados foram? Vocês lembram que Deus tinha que aceitar o sacrifício, não tinha? Se Deus rejeitasse o sacrifício, o sangue do animal, podia entrar no templo? Então, a pergunta nossa devia ser assim: será que Deus aceita o meu sacrifício? Não, a resposta é não. Deus aceitou o sacrifício de Jesus. O que me dá a plena certeza e confiança para entrar no Santo dos Santos é que o sacrifício de Jesus foi perfeito. Porque às vezes a gente fala assim: eu não sou santo o suficiente, eu não jejuei muito essa semana, eu não li nada da Bíblia, ainda briguei com a minha esposa. Não sei não, eu não estou muito bom para entrar na presença de Deus não, acho que eu vou ficar de molho um pouco, vou ver se eu ouço mais uns louvores, se eu jejuo um pouquinho mais, aí depois eu volto a orar. Misericórdia, irmão, você quer entrar então na presença de Deus baseado nas suas obras de justiça ou no sangue de Jesus? Não importa o estado da sua alma, não importa o tamanho da tua culpa, entra imediatamente na presença de Deus, com plena confiança que Ele vai te aceitar. Por quê? Porque o sangue derramado pela tua vida é suficiente. Jesus abriu um caminho para tirar toda incerteza da nossa mente, toda dúvida de que Deus não me ama, de que Deus não vai me aceitar, de que Deus não vai me ouvir.
Em nome de Jesus, arranca, porque o sangue de Jesus é perfeito. Deus nunca vai dizer não para as tuas orações. Oração de perdão de pecados. Portanto, então ele diz, temos plena confiança. Aí ele fala, versículo 20, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada. Olha só, coração aspergido para nos purificar. Aspergir no coração é no interior, é na alma, é na psique, é dentro de nós, não é no exterior. Então, é aspergido nesse coração. E tendo esse coração aspergido com o sangue de Jesus, temos convicção e fé para entrar na presença de Deus. A consciência limpa, não mais culpada. E por último ele fala assim, tendo nossos corpos lavados com a água pura. Logo, irmãos, então, a consciência precisa ser informada pelo conhecimento da vontade de Deus, de quem é Deus, da palavra de Deus. E a consciência precisa ser purificada pela fé no Evangelho. É a fé no Evangelho que purifica da culpa. Por exemplo, vou dar um exemplo que eu li hoje, muito bobo, era escrito por uma psicóloga. É uma coisa, ela diz lá, e é verdade do nosso dia a dia. Por exemplo, às vezes a pessoa se sente culpada porque comeu um pote de sorvete e ela estava de dieta. Sim ou não? Não é uma coisa simples? Agora, por que a pessoa se sente culpada de comer esse pote de sorvete na dieta? Lembra, eu ensinei vocês? Vocês informaram a consciência de vocês por algum motivo? Lembra? Pensando silogisticamente. Você falou, olha, dieta igual a saúde, dieta igual corpo sarado, não é? Então a nossa consciência entende que a dieta ou vai nos dar saúde ou vai nos dar um corpinho sarado. Então, comi o sorvete, não tem mais saúde, quebrou a dieta, não tem mais o corpinho sarado. E aí ela vai o quê? Te condenar. Então você deu a ela a lei pela qual ela vai te julgar. Entendeu? Agora, o que vai afetar o tamanho da tua culpa é o quanto o resultado daquela dieta te afeta. Ou seja, se você é a pessoa que se sente a pessoa mais feia do mundo, a pessoa que precisa a todo custo melhorar o seu corpo para ser aceito, porque você já não se sente aceito pelas pessoas, então você já tem um problema de autoestima. Então quando você come aquele pote de sorvete, a sua culpa é lá em cima, sim ou não? Agora aquela outra pessoa que não tem esse problema de autoestima, que tudo bem, mas poxa, eu vou fazer uma porque eu estou com umas pochetezinhas. Aí ela vai e come o sorvete. Ah, tudo bem. Pô, vou ter que dar um jeito nessas pochetes, mas depois eu dou um jeito. Entendeu? A gente pensa assim, essa pessoa não vai acabar o mundo para ela, sim ou não? Então, o que vai aumentar ou diminuir a culpa não é o que a pessoa faz, mas é a perspectiva que ela tem dela mesma. Então, o que precisa ser tratado nessa pessoa que a culpa fica gigantesca? É a autoestima dela.
E é por isso que eu estou falando, o mundo trata a autoestima de um jeito, o evangelho trata a autoestima do outro. Primeiro o evangelho, sabe como que o evangelho primeiro trata a autoestima? Ele deixa a pessoa pior do que ela está. Olha, se você já estava se achando mal pela sua autoestima, você é pior. Tem isso, ainda que você não viu em você. Você acha que da sua autoestima você é orgulhosa, você é egocêntrica, você só pensa em você. Aí a pessoa se acha muito pior. Falei, então, agora, vendo tão pior que você é assim que Deus te ama, é assim que Ele te perdoa, é assim que Ele te aceita, e é assim que para Ele você é perfeito e não importa ninguém à sua volta. Entenderam? Aí se a pessoa entende isso, internaliza isso, ela vai pensar, essa pessoa não me aceita porque eu tenho essas e essas falhas. E olha que ela nem sabe as outras falhas que Deus vê. Sim ou não? Mas Deus vendo as outras falhas e me aceita, eu não dependo da aceitação dessas outras pessoas. E vivendo assim, ela vai começar a ver pessoas que aceitam ela que antes ela não via. Porque na cabeça de uma pessoa que sofre, que passa por essas coisas, ela não vê em ninguém, ninguém me vê, ninguém me aceita. Mas na verdade tem gente que vê, tem gente que aceita e ela não vê. Então quando ela for curada pelo Evangelho e ver que Deus aceitou ela, amou ela e deu Jesus para morrer por ela, sabendo que ela é pior do que ela se acha que ela é, esse é o tamanho do amor de Deus por ela, aí ela vai se valorizar, se aceitar. Por quê? Porque Deus a valoriza e porque Deus quer que ela se valorize. Deus fala, olha, eu te valorizo e eu te amo, então se ame e se valorize também. E aí então Deus vai mudar a pessoa. E aí a pessoa não vai se sentir mais culpada de comer um sorvete, porque eu tenho o sangue de Jesus na minha vida. Vem sorvetinho. Tudo posso, mas nem tudo. Ou seja, pode sorvete quando convém. Não é tudo posso, mas nem tudo me convém, então nunca vou fazer. Não sejam legalistas. Se tudo pode, então faça quando pode. Não se martirizem a ponto de não dar a vocês as belezas dessa vida que Deus deu. Ainda que às vezes tenha um pouquinho de química. Amém? Irmãos, já deu a hora? Que horas são, meninas? 15 para as 11. Eu já vou encerrar, irmãos, não vai dar tempo. Mas por último, era um texto de Paulo. Vou fazer o seguinte, eu não vou fazer tudo, eu vou gastar esses 15 minutinhos nele. Vamos para 2 Timóteo, capítulo 1. Esse texto aqui nos ensina de que forma que nós lidamos, depois de tudo isso, da consciência, lidar com a nossa consciência contra acusações das pessoas. 2 Coríntios, capítulo 1. Eu falei errado, desculpa, é 2 Coríntios. Segunda Coríntios, capítulo 1, versículo 12. Esse é o nosso orgulho. A nossa consciência dá testemunho de que nos temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade, provenientes de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Olha só, ele diz, a nossa consciência dá testemunho. E aí diz que ele tinha orgulho disso. É um orgulho santo aí. Que ele fala, olha,
a minha consciência me dá testemunho que eu me conduzi no meio de vocês com santidade e sinceridade. Gente, alguém só pode dizer com certeza, convicção, que a consciência dela diz para ela que ela andou em santidade, se a consciência está informada daquilo que é santidade. Entenderam? Então, Paulo conhecia a vontade revelada de Deus do que é ser uma pessoa santa. E baseado nisso, ele diz, a minha consciência me dá testemunho de que, pela vontade revelada que eu conheço de Deus, eu andei em santidade. E não só isso, aí ele diz também, santidade e sinceridade. O original, no grego, essa palavra sinceridade é como ser colocado à luz do sol. Eles vendiam potes rachados e cobriam as rachaduras dos potes com cera. E aí então você comprava lá um pote de barro, achava que estava bonito, estava bom, mas ele estava cheio de rachaduras. Então o que eles faziam? Pegavam um pote e levantavam sobre a luz do sol. E a luz do sol ia expor as rachaduras que estavam cobertas com cera. Então Paulo está dizendo, olha, nós andamos no meio de vocês sendo expostos ao sol das Escrituras, ao sol de Deus, à luz de Deus. E não se encontrou nenhuma rachadura. Nada, eu não escondi nada do meu caráter, eu não escondi nada de quem eu era. Eu não usei uma máscara no meio de vocês para mostrar para vocês uma aparência de religião que no fundo eu não tinha. Portanto, a minha consciência me dá convicção e segurança do que eu andei em santidade e quem eu era, eu fui. Então, a primeira coisa, as pessoas podem nos acusar, que eram as acusações que Paulo tinha, que ele não fazia a vontade de Deus, que ele era duas caras, que ele era um anjinho na frente das pessoas da igreja, mas longe das pessoas da igreja, ele era um lobo. Então Paulo está dizendo, olha, minha consciência me ajuda a lidar com as acusações que eu sofro. Então essa é a primeira coisa. Então se as pessoas te acusam de coisas que você não é, quem vai dizer na tua mente que você não é aquilo que você está sendo acusado é a sua consciência. Então se você não é, a sua consciência vai dizer. Só que a sua consciência vai dizer pela palavra de Deus que ela é informada. Esse é o perigo, irmãos. Porque se a nossa consciência não é informada pela palavra de Deus, às vezes as pessoas vão nos julgar, vão falar coisas que nós não somos. E perante Deus é verdade, nós não somos mesmo. Mas a nossa consciência está dizendo, não ouça o que elas estão dizendo. Isso aí é dor de cotovelo. E na verdade não, a pessoa está sendo voz de Deus, porque aquilo que ela está te falando, a palavra também vai falar igual. Mas o caso de Paulo aqui não era, o caso de Paulo realmente, Paulo está dizendo, olha, a santidade, a palavra de Deus, a luz de Deus, dá paz para a minha consciência. Então primeiro, são acusações relacionadas ao relacionamento com Deus. Então, como a consciência nos ajuda a lidar com acusações contra o relacionamento de Deus? Então, tem pessoas que querem nos julgar e acusar o nosso relacionamento com Deus. E é a nossa consciência que vai nos defender da nossa vida com Deus. Perfeito? Segundo, as pessoas nos acusam dos nossos relacionamentos com as outras pessoas. Ó, versículo 13. Pois nada lhes escrevemos que vocês não sejam capazes de ler ou entender. E espero que, assim como vocês nos entenderam em parte, venham a entender plenamente que podem orgulhar-se de nós, assim como nos orgulhamos de vocês no dia do Senhor Jesus. Primeiro, a segunda parte, olha, vocês vão se orgulhar de nós como nós nos orgulhamos de vocês. Paulo está dizendo, o nosso relacionamento é bom. Eu tenho orgulho de ser de vocês. Ou seja, eu tenho orgulho de ser pastor de vocês. E vocês têm orgulho de ser minha ovelha.
Mas as pessoas estão dizendo, olha, o seu pastor só quer o seu dinheiro. Aquela igreja lá não é de confiança. E aí, olha, aquela igreja lá, na tua frente fala que te ama, que você é o pastorzinho deles. Mas nas suas costas, eles falam que outros pastores são melhor que você. Então, são pessoas que acusam o relacionamento. Vocês entenderam? Que era o que estava fazendo aqui com Paulo. Então, existem pessoas que vão acusar o relacionamento de vocês com outras pessoas. E é a consciência que dá testemunho, como falou, a minha consciência dá testemunho de que o nosso relacionamento é saudável. Que eu amo vocês e que vocês me amam. A minha consciência me dá testemunho disso. E por último, a consciência dá testemunho da teologia. O que é dar testemunho da teologia? Dá testemunho da verdade de Deus. Paulo fala, olha, eu tenho orgulho que no último dia, no dia do Senhor, vocês vão estar lá. Ou seja, a minha consciência me dá certeza de que o que eu acredito e o que eu coloco em prática é a verdade. E no último dia, eu serei justificado. No último dia, eu vou entrar na vida eterna. Então, a consciência vai nos ajudar contra acusações do nosso relacionamento com Deus. A consciência vai nos ajudar contra acusações dos relacionamentos com o próximo, trabalho, marido, filhos, família, não importa, com o próximo. E a consciência vai nos ajudar contra acusações contra aquilo que nós cremos. Porque as pessoas vão tentar atacar aquilo que vocês crê. Lembra que eu falei, que eu coloquei aqui o pensamento silogístico da consciência? Que a consciência quer entrar no céu, mas não quer crer em Jesus. Então vai dizer que não é todo aquele que crê em Cristo. É isso que as pessoas vão atacar aí fora. A sua teologia, o que você pensa e acredita de Deus. Mas é a tua consciência que vai dizer, fique em paz, você está no caminho certo, permaneça firme até o fim, e você vai receber a coroa da vida. Amém? Senhor, obrigado, Pai, pela tua palavra, que liberta a nossa mente, a nossa consciência, para aprender da tua palavra. Senhor, que a consciência do teu povo seja informada, seja repleta do conhecimento da tua palavra. E como Lutero, Senhor, nós possamos dizer que a nossa consciência é cativa, é escrava da tua palavra, Senhor. E nada nos abale, Senhor, sabendo da suficiência da tua palavra, da suficiência da sua revelação. O Senhor tem resposta para todas as necessidades da nossa vida e da nossa alma. Acreditamos na tua palavra e é isso que vai nos dar uma consciência boa, Senhor. É o que eu te peço, que guie o teu povo, conduza o teu povo na revelação da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês.